Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Alexandre, esse é o canal Conjuntura e o assunto de hoje é: quem é a nossa rocha? Quem é a pedra de esquina? Quem é essa rocha aonde nós estamos edificados? Aliás, não somente nós, como toda a igreja está edificada. É Pedro? É Jesus? Bom, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, vendo as referências bíblicas, porque acima de tudo não está aqui a minha opinião, não é? Mas assim, aquilo que a Bíblia diz a respeito. Eu aconselho a você estar com a sua Bíblia em mãos. Eu vou deixar as referências na descrição do vídeo e eu te convido agora a nós mergulharmos na palavra de Deus. Amém? Bem, alguns entendem que Pedro é a rocha e outros entendem que a rocha que a palavra do Senhor ela mostra, ela ratifica, né, ela confirma, é o próprio Jesus. Então vamos lá, pegar a primeira referência bíblica que está no livro de Mateus, no capítulo 16. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e você pegue a sua. E vamos no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, no versículo 14 em diante. Aqui é o trecho onde tem a confissão de Pedro. Inclusive muitas Bíblias têm aqui na epígrafe, né? A partir do 13, aqui escrito aqui a confissão de Pedro. E a Bíblia diz assim para nós, na descrição, a partir do 14. E eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, aqui nós vemos que o Senhor fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, certo? Bom, no grego, o nome Pedro é descrito como Petrus. E Petrus, traduzindo para o português, né, a palavra Petrus em si, ela faz referência a pedrinhas. Vamos imaginar assim, seixo, né, aquela pedrinha menorzinha, deixa eu ver, brita, né, uma pedrinha, né, Petrus, então, são pedrinhas, é pedrinha. E quando ele diz aqui no texto, aqui no grego, sobre esta pedra, ele já usa a palavra grega Petra, que quer dizer algo muito maior, quer dizer uma rocha grande, não uma grande pedra, certo? Inclusive alguns estudiosos, eles citam a Ilíada de Homero e a Odisseia, no qual tem trechos ali que, como são literaturas gregas, por exemplo, eles citam que no confronto, né, na luta entre Ájax contra Heitor, Ájax lança pedras sobre Heitor. E no grego, segundo os estudiosos lá, nessa literatura, a palavra está Petrus. Então ele está lançando Petrus, quer dizer, pedras menores. E no livro de Odisseia, da Odisseia, que também é uma literatura grega, como eu falei, existe um trecho lá que uma pedra está tapando uma caverna. E ali a palavra no grego, nessa literatura, está como Petra, quer dizer, algo grande, algo colossal, que esse trecho diz que é uma pedra muito grande, que algo assim, de tamanho assim, muito desproporcional, digamos assim, muito grande. Entendeu? Então aí são referências de uma literatura que é a literatura grega, né, da cultura grega, no qual tem essa distinção das palavras. E aqui também, como a Bíblia também foi escrita em grande parte no grego, aqui o Senhor se dirige a Pedro como Petrus, e quando ele fala sobre essa pedra, ele está falando Petra, né, que é algo muito maior. E também fica difícil
eu dizer que, sobre Pedro eu vou edificar a minha rocha, porque a minha rocha não, a minha igreja, por quê? Porque se você continuar a leitura, no versículo 23, você continua aqui a leitura, mas no 23 diz o seguinte, ó: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, quer dizer, como é que Jesus Cristo diz para Pedro que ele é a pedra, né, que sobre ele vai edificar a igreja, e em seguida o Senhor já fala para Pedro: aparta-te de mim, ou para trás, Satanás. Então é algo contraditório, né? Se nos versículos anteriores ele se dirige a Pedro como uma pedra, onde ele vai edificar a sua igreja, agora ele já chama Pedro de Satanás, né? Que é uma figura de linguagem, óbvio, né? Que é o que a gente chama de metonímia. É tipo assim, quando você fala: vou lavar uma louça aqui com bombril. Bombril é a marca, né, daquele utensílio. Então usa-se aí a metonímia, né? Que na verdade seria uma palha de aço. Então a mesma coisa o Senhor usou aqui em relação a Pedro, né? Ele: faça de mim, Satanás. Para trás, Satanás, né? Então algo assim fica aqui contraditório aqui, né? E a gente vai ver outras referências no Antigo Testamento, e eu te convido a pegar no livro de Salmos, no capítulo 18, versículo 2, diz assim, ó: o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Eu estou vendo aqui a versão revista e corrigida, mas na revista atualizada ele não diz rochedo, ele fala rocha. Então aqui é uma referência no Antigo Testamento. Isaías 28:16 também se refere à pedra que já estava edificada. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Então aqui já tem uma referência dessa pedra, que já estava fundada. Então não era Pedro. Porque o Senhor, aqui no Antigo Testamento, já deixa bem claro, ele já tinha edificado essa pedra. E aí vamos pegar aqui no livro de Mateus, livro de Mateus 26:42. Também tem uma referência muito interessante. Mateus 26:42. 26:42. Vou pegar aqui. Não, 21:42, perdão. Diz assim para mim e para você, Mateus 21:42. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Quer dizer, já tinha sido edificada. Quer dizer, o Senhor está fazendo aqui uma alusão ao Antigo Testamento. Certo? Nunca lestes nas Escrituras, porque já estava sido posta essa pedra. Já desde o Antigo Testamento. Vamos lá para Atos, capítulo 4, versículo 11. Também nos diz algo muito interessante. Atos 4:11. Diz assim para nós: ele é a pedra que foi rejeitada por vós,
os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aqui, se a gente ler o 12, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quer dizer, ele ainda complementa aqui que não há salvação em outra pessoa. Quer dizer, ele não está se referindo a uma pessoa comum, um ser humano, né? Não está se referindo a Pedro, ele está se referindo ao Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, aquele que se fez carne, o Verbo vivo, né? O unigênito de Deus. Ele não está se referindo a uma pessoa, a um ser humano aqui, né? Mas o próprio Jesus Cristo. Vamos para outra referência. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, também tem algo para nos dizer. 1 Coríntios 3, 11, diz assim para nós: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ó a conclusão desse versículo. Ninguém pode pôr outro fundamento. E aí conclui: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento, é essa pedra que edifica a sua igreja, né? Vamos lá, continuando aqui, as referências, para a gente finalizar aqui. 1 Pedro 2, 4, e aí já é o próprio Pedro dizendo quem é essa rocha, quem é essa pedra. 1 Pedro 2, 4, diz assim para nós: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quer dizer, nem o próprio Pedro se nomina como a pedra, nem ele mesmo toma essa para si essa nomenclatura. Eu sou a pedra, eu sou aonde você vai edificar a minha igreja. Nem ele se nomina dessa forma. E continuando aqui, ó, a partir do versículo 6 em diante, ó, pelo que também na escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quer dizer, a mesma descrição como a gente viu ainda há pouco no livro de Isaías, né, no 28:16. Continuando aqui, no 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, irmãos, segundo aqui a palavra de Deus e as referências que nós vimos aqui, o Senhor é a nossa pedra. O Senhor é onde a igreja está edificada. O Senhor é onde nós estamos edificados. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é unigênito do Senhor. Porque Ele é o princípio e o fim. Porque Ele é Deus. Então não tem como eu colocar, me edificar em pessoas, né? De nenhuma forma. E a minha fé não pode também estar edificada em pessoas, né? Porque as pessoas falham, as pessoas elas cometem erros, as pessoas pecam, nós somos pecadores. Então não tem como fazer isso, né? Eu tenho que edificar o quê? A minha fé, eu tenho que edificar a igreja. No caso, a igreja está edificada aonde? No Senhor Jesus, na palavra, no verbo que se fez carne, que andou entre nós e que hoje está à destra do Pai. Por quê? Porque Ele é infalível, porque Ele é o Criador, porque Ele é Deus, certo? Então, as referências estão aí. Se você continuar meditando, estudando, é muito melhor. Também a gente não pode nunca deixar de estudar a palavra de Deus. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha também para
para os seus amigos, né, para familiares, ajuda o canal a crescer e espalhe a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.